né? O porteiro dá um banquinho e o homem fica sentado ali dias e anos. Então vejam, por mais realista que seja o estilo narrativo do Kafka, as suas narrativas vão sempre progressivamente mergulhando numa atmosfera de absurdo e irrealidade. Mas e isso pode parecer contraditório, quanto mais absurda e quanto mais irreal a narrativa vai se tornando, mais sentidos elas vão fazendo para quem lê, né? Mais elas vão dizendo sobre uma espécie de verdade fundamental acerca do homem, da condição humana, da justiça, né? Das relações humanas, da vida em sociedade, etc., como nós vamos ver, né? Ele faz muitas tentativas para ser admitido e cansa o porteiro com seus pedidos. Às vezes, o porteiro submete o homem a pequenos interrogatórios, pergunta-lhe a respeito da sua terra natal e de muitas outras coisas, mas são perguntas indiferentes, como a que os grandes senhores fazem. E, para concluir, repete-lhe sempre que ainda não pode deixá-lo entrar, né? Essas perguntas indiferentes do porteiro, que remetem, de certa forma, à indiferença da autoridade diante daqueles que a autoridade não precisa respeitar, ou diante daqueles que a autoridade não precisa considerar, ou diante daqueles que, diante da autoridade, não tem nenhum poder, de fato, em vistas delas. Então, notem, quanto mais vai parecendo absurda a narrativa, mais sentido ela vai fazendo quando nós olhamos proximamente para essas situações absurdas. O homem, que havia se equipado com muitas coisas para a viagem, emprega tudo, por mais valioso que seja, para subornar o porteiro. E aqui entra esse elemento magnífico do Kafka, né? O camponês que quer entrar na lei, empenhado em realizar o seu objetivo e a sua tarefa, não se furta ele mesmo a agir à margem da lei, ou à margem da moral, ou à margem da moralidade, empregando todos os recursos disponíveis e os meios que ele tem para tentar subornar o porteiro. Com efeito, este aceita tudo, todos os subornos, mas sempre dizendo: eu só aceito para você não julgar que deixou de fazer alguma coisa, né? Só aceito os subornos para você imaginar, para que você não imagine que não fez tudo que estivesse a seu alcance, né? Durante todos esses anos, o homem observa o porteiro quase sem interrupção. Esquece os outros porteiros e este primeiro parece-lhe o único obstáculo para a entrada na lei. Nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta e moderada o acaso infeliz. Notem uma coisa importante: ao mesmo tempo que a gente tem todo o problema quase óbvio do conflito do homem com a ideia da autoridade, de poder e de justiça, nós também temos, por outro lado, né, embutido dentro da narrativa do Kafka, uma espécie de crítica à obsessão humana. Que obsessão humana? Qualquer obsessão humana. Vejam, nenhum desses dois personagens cede em nenhum momento nos seus desejos, ao ponto, e nas suas vontades, ao ponto do desejo do camponês de entrar na lei e da vontade do porteiro de impedi-lo, dada a sua autoridade, virarem duas obsessões em confronto. Num determinado momento da narrativa, que é este, desaparece então a relação entre autoridade, poder, proibição e permissão, e o que está em jogo não é mais uma pela justiça, mas a realização dessa obsessão, esse desejo e essa vontade convertidos em obsessões. Está claro isso? Né? Em geral nós não notamos isso, mas a nossa vida é marcada por essas obsessões, né? A maioria das pessoas são, na maior parte do tempo, neuróticas. O que isso significa? Se entregam obsessivamente aos próprios desejos ou às próprias fantasias, mesmo que não se deem conta disso, né?
Nos primeiros dias, nos primeiros anos, amaldiçoa em voz alta e desconsiderada o acaso infeliz. Mais tarde, quando envelhece, apenas resmunga consigo mesmo, né? O processo de se adequar, ao inconformismo, né? A ponto de transformá-lo numa espécie de lamúria, de lamento, de resmungo, né? Sem grande alcance, sem grande poder. A capacidade do homem de submeter-se, né? De resignar-se. Torna-se infantil e, uma vez que, por estudar o porteiro anos a fio, ficou conhecendo até as pulgas da sua gola de pele, pede a estas que o ajudem a fazê-lo mudar de opinião. Finalmente, ou seja, enlouquece nesse processo. Qual processo? Esse processo de obstinado e resignado desejo, né? Perde a relação com a realidade, com o mundo, e pede, né? Humilha-se, conforma-se até a ideia de pedir as pulgas do casaco que intercedam por ele. Finalmente, sua vista enfraquece e ele não sabe se de fato está ficando mais escuro em torno ou se apenas os olhos o enganam. Não obstante, reconhece agora no escuro um brilho que rompe inextinguível da porta da lei, mas já não tem mais muito tempo de vida, ou seja, já no fim da vida vislumbra o brilho da lei que surge por entre as portas desse templo onde a lei se encontra, né? Mas já não tem mais muito tempo de vida. Antes de morrer, todas as experiências daquele tempo, qual tempo? Esse que ele passou sentado ao longo da lei, né, impedido de entrar, convergem na sua cabeça para uma pergunta que até então não havia feito ao porteiro. Faz-lhe um aceno para que se aproxime, pois não pode mais endireitar o corpo enrijecido. O porteiro precisa curvar-se profundamente até ele, já que a diferença de altura mudou muito em detrimento do homem, né? Ou seja, o porteiro permanece igual, mas o homem não, envelheceu, se arquejou, ficou alquebrado e rijo, né? Mas o porteiro continua o mesmo. E uma imagem magnífica, né? Da ideia da autoridade da justiça como algo sobre-humano, além do humano, né? E consequentemente o que? Não envelhece, não se desgasta, não acaba, né? A autoridade como uma espécie de realidade, né? Imperecível da justiça contra o homem e as nossas fraquezas, né? O que é que você ainda quer saber? Pergunta o porteiro. Você é insaciável. E aí o camponês vai ter um outro desses momentos que estão ligados ao mesmo tempo à sua sabedoria de homem simples e humilde, observador, né? E a sua ingenuidade, ok? Todos aspiram à lei, diz o homem. Veja, isso é uma verdade. Todos aspiram à lei, todos querem a lei, todos desejam estar sob a lei, mas uma ideia de lei o quê? Imparcial e justa? Não, que de alguma forma nos beneficie e atenda aos nossos interesses. Todos aspiram à lei, diz o homem. Como se explica que em tantos anos ninguém além de mim pediu para entrar? O porteiro percebe que o homem já está no fim e, para ainda alcançar sua audição em declínio, ele berra, né? O berro altissonante da lei, né? Aqui ninguém mais podia ser admitido, pois esta entrada estava destinada só a você. Agora eu vou embora e fecho-a. E na última frase, a resposta do porteiro ao camponês, o Kafka nos mergulha diante desse mundo de irrealidade e absurdo que as suas narrativas articulam. Por quê? Onde está a dimensão absurda dessa resposta?
Porque, segundo o porteiro, a lei estava lá exclusivamente para o camponês, né? Ok? Ninguém mais além dele podia ser admitido, né? Aquela entrada estava destinada só a ele. Onde está a dimensão de absurdo disso? O mesmo homem que o proíbe a entrada, Oi? Sim, o mesmo homem que lhe proíbe a entrada durante anos e anos, ao ponto desse camponês, né, desgastar a sua vida, perder a sua vida diante dessa expectativa, diante desse desejo, diante dessa obsessão pela lei. O mesmo homem que lhe proíbe a entrada durante anos é o homem que lhe diz que aquela entrada estava reservada exclusivamente a ele, né? E que, como ele não entrou e está morrendo, agora ele fecha a porta da entrada da lei, né? Um sentido óbvio aqui é que o fato dele estar morrendo torna para ele a lei inútil, obviamente, né? O que ele pode fazer com a lei? O que ele pode fazer com a lei agora que está morrendo? Em que sentido a lei pode lhe ser útil, interessante ou justa, se ele não vai estar mais vivo para se beneficiar dela? Esse é o sentido mais óbvio, mais direto, mais elementar, né? Agora, não resolve o paradoxo que o Kafka instaura. O mesmo sujeito que proíbe é o que confere, é o que lhe franqueia a ideia de que a lei estava ali exclusivamente para ele, que aquela entrada lhe pertencia. Como nós resolvemos esse paradoxo? Parece que o problema foi o camponês não ter poder para entrar na lei. Ele não tem conseguido impor que aquilo era dele. Sim, né? Essa é uma hipótese interpretativa para esse paradoxo, né? E é um caminho interessante para nós pensarmos nele, né? A lei, o que o camponês faz desde o início? Humildemente se submete à autoridade. E ao se submeter humildemente à autoridade, né, ele, consequentemente, prescinde ou abre mão, de certa maneira, de um direito no qual ele acreditava ser de todos e ele estava certo, né? Ou seja, desde o início o camponês resigna-se diante da autoridade que lhe interdita a entrada na lei. Desde o início ele aceita a autoridade desse porteiro, e indo mais longe, ele aceita a ideia de que se o camponês atravessasse aquela porta sem autorização do porteiro, ele se depararia com outros porteiros, né, guardando outras salas, né, lei adentro, certo? De modo que o terceiro seria uma espécie, né, de visão perturbadora ou assustadora até para a autoridade do primeiro porteiro, né? Ele acredita no porteiro, assim como ele se conforma e se resigna com a autoridade do porteiro, né? O que está em jogo aqui? Ao mesmo tempo a ignorância e o conformismo, né? Os personagens há uma coisa sempre espantosa, a coisa mais espantosa nos personagens do Kafka, na minha opinião, não é o que sucede com elas nas narrativas. Veja, o mais espantoso no Gregory Samsa, na Metamorfose, não é ele se transformar num inseto. O que é mais incômodo no Kafka é como essas personagens se resignam rapidamente a essas circunstâncias absurdas e intoleráveis. Se vocês quiserem, façamos um paralelo com a colônia penal. Pensem no prisioneiro. O prisioneiro e o camponês parecem feitos do mesmo tipo de substância humana, ou não? Estão lembrados do prisioneiro na colônia penal? A narrativa é inaugurada, inclusive. O comandante da colônia penal
está ali fazendo os preparativos no aparelho, como ele chama, a máquina, que vai punir com a morte, bordando no corpo do prisioneiro a sentença que lhe foi imputada, né? Não é isso? O prisioneiro está ali acorrentado e ele não está só conformado às correntes e à pena, ele não está só resignado, ele está tão ou mais curioso, talvez mais curioso do que o estrangeiro, o explorador, o viajante que está ouvindo as explicações do comandante. Tanto que o único momento em que o prisioneiro esboça alguma reação mais controversa, o único momento em que o prisioneiro esboça, né, alguma insatisfação, é quando o soldado que lhe segura as correntes o puxa de volta, porque ele estava debruçado sobre a máquina, e esse é um outro aspecto interessante nas personagens do Kafka, fascinado pelo mesmo instrumento que vai tirar-lhe a vida em breve, né? Nós não sabemos ainda no início que ele vai acabar não sendo executado, porque diante da fúria enlouquecida do comandante, ele mesmo se submete à máquina, né? Então nós não sabemos ainda que o prisioneiro não será executado, mas o prisioneiro já na primeira página do conto, vejam como o Kafka descreve o prisioneiro. Aliás, o condenado parecia de uma sujeição tão canina que a impressão que dava era de que se poderia deixá-lo vaguear livremente pelas encostas, sendo preciso apenas que se assobiasse no começo da execução para que ele viesse. Vejam, é a mesma substância do camponês. O camponês numa sujeição canina e paciente, diante da sua vez de entrar na lei, sem saber que aquela entrada estava reservada a ele desde o início, bastava que ele tivesse ousado entrar. E o prisioneiro caninamente sujeito à pena que lhe foi imposta e aguardando ali, com essa sujeição canina que faz parecer que bastava deixá-lo livre ali pelas redondezas e assobiar no momento da execução para que ele volte. Os personagens do Kafka, em geral, eles partilham dessa mesma substância humana, a sujeição, a capacidade de conformarem-se às circunstâncias mais absurdas que se abatem sobre eles. E o Yosef K, no processo, num determinado momento do romance, ele desiste de tentar compreender qual é a acusação que pesa sobre ele e passa a tentar o quê? Defender-se dessas acusações pelos meios legais que o tribunal vai lhe impondo ao longo do romance. Ele desiste de saber do que está sendo acusado, ele desiste de saber o que ele supostamente fez, ele decide de conhecer o processo e aceita pacificamente, quase, né, a dinâmica burocrática de ir às audiências, de acompanhar o processo, de se submeter às investigações. O Gregory Samsa acorda transformado num inseto monstruoso. Uma página e meia depois, ele está completo e absolutamente conformado à sua situação, a ponto da sua grande preocupação, da sua preocupação fundamental, se converter não na sua própria condição de inseto agora, não no que aconteceu com ele, não na tentativa de reverter isso. A sua grande preocupação vai ser, da segunda página do romance em diante, como ele pode ir para o trabalho nessas condições. Ou seja, o fato de que ele está incapacitado para o trabalho. De certa maneira, as personagens do Kafka partilham dessa mesma substância, dessa mesma condição, a capacidade de conformar-se, a resignação, a sujeição canina, como ele descreve o prisioneiro aqui, né? Vejam, o prisioneiro é um caso maravilhoso. Ele foi acusado do quê? De dormir durante a vigia. Ele tinha sido designado para ficar de vigia na porta
do comandante e dorme, do diretor da prisão e dorme, né? E o comandante lhe imputa como pena, como sanção, a pena de morte. Vejam, não parece perturbador a discrepância entre a violação e a punição? O mais curioso ainda é que formalmente ele não é acusado de nada. Sim. Ele só é condenado. Ele só é condenado. Ele mesmo, sabemos do que ele foi condenado, porque o comandante explica para o explorador, não sabe qual foi o crime. Por quê? Porque ele só descobrirá qual foi o crime dele quando a sentença começar a desenhar-se no seu corpo. O problema é que quando o aparelho começar a desenhar a sentença no corpo dele, né, esse conhecimento passa a ser inútil. Por quê? Porque o aparelho vai matá-lo. Assim como entrar na lei, assim como descobrir que a porta da lei estava destinada ao camponês desde o início, é inútil no momento em que ele descobre essa informação. Por quê? Porque ele está morrendo. Né? Bem lembrado, Otávio, o prisioneiro sequer é informado do crime que ele cometeu. Né? E notem a desproporção do crime. Notem a desproporção do porteiro diante da lei. Porque o porteiro diante da lei também sentencia e pune o camponês. Uma vida inteira sacrificada pela espera. Vejam, isso é magnífico de diferentes formas possíveis. Porque o que essas narrativas traduzem em termos de sentidos humanos, por mais que elas pareçam sem sentido, é absurdo. Pensem, por exemplo, que a maior parte da nossa vida é vivida em função de um conjunto de expectativas ou de esperas que nós mesmos criamos e às quais nós nos condenamos. Vejam, o Kafka a literatura do Kafka extrapola os limites da simples interpretação. Ou seja, o Kafka não está falando exclusivamente de uma justiça burocrática, de uma justiça autoritária, de uma justiça poderosa que esmaga os homens. Ele está também dizendo que nós nos prendemos como homens, como seres humanos, às nossas ideias mais obsessivas, aos nossos desejos mais obsessivos, às nossas expectativas menos razoáveis. E nós estamos dispostos a sacrificar a nossa vida em nome dessas expectativas, em nome desses desejos, em nome dessas obsessões. É o camponês, né? O sentido da justiça e da injustiça da justiça está colocado tanto na colônia penal, quanto no diante da lei, quanto no processo do Kafka, né? Mas é mais do que isso. O Kafka está sempre lidando com esses, digamos assim, com essa condição humana mais universal. A sujeição, a resignação, a capacidade de se submeter. O desejo tornado obsessão, a expectativa e a espera idealizadas, né? Muito pouco razoáveis, que tomam a vida das pessoas. Já foi até curioso nessa questão da resignação, porque eu lembro que eu senti isso. No começo eu falava, é um absurdo, cara, se submeter a isso aqui. Só que quando eu ia passando, por exemplo, o processo, eu pensava, não, se fosse comigo, eu faria a mesma coisa, eu tentaria me adequar aqui. Exatamente, sabe por quê? Porque a ideia de fundo é que a despeito das circunstâncias, por mais absurdas, por mais sem sentido, por mais estranhas que as circunstâncias sejam, né? Para usar uma frase do Dostoiévski, naquele romance maravilhoso dele, Recordações da Casa dos Mortos, por mais estranhas que as circunstâncias, mais absurdas que elas sejam, né? Por mais inaceitáveis ou injustas que elas nos pareçam, né? O homem é um animal, uma criatura, como Dostoiévski diz, que se habitua a tudo, né? As narrativas do Kafka também são narrativas sobre a capacidade humana de habituar-se e como o hábito se converte numa espécie de ferramenta humana para a resignação e a sujeição.
como nós aplacamos a nossa tendência ao inconformismo com a rotina, por exemplo. Como diante de uma injustiça nós nos esforçamos muito mais para nos adequarmos à situação injusta do que para lutar ou resistir ou combater essa injustiça. É o homem diante da lei. É o prisioneiro na colônia penal. Considerando que a colônia penal é uma narrativa maravilhosa, porque num determinado momento há uma inversão radical de papéis, né? E esse comandante autoritário, julgador e punitivo se converte ele mesmo no sujeito a ser punido pela máquina. E ele faz isso ao mesmo tempo como uma espécie de sacrifício, ao revelar a decadência pela qual a direção da colônia penal passou quando mudou-se o diretor, né? Estão lembrados? O diretor que vivia sem, o novo diretor que veio cercado pelas damas, cujos seus uniformes estão cheios de lenços, né? Ou de recortes, retalhos de tecidos, né? Que foram dados pelas damas, tal. O comandante não aceita a ideia de que a direção da colônia penal como o mundo, né, foi de uma direção autária, organizada e disciplinar a uma realidade degradada e decadente, em que a influência das mulheres é maior do que a da lei, a da ordem e a da disciplina. Porque o Kafka tem essas coisas também, né? No Kafka, o novo sempre vem, como diz o Belchior. E como diz meu amigo Eduardo, o Belchior esqueceu de dizer que vem pior. É a ideia na colônia penal, né? A antiga administração era ruim, mas a nova é uma administração moralmente decadente, hedonista, individualista, em que o diretor encarna, figura a própria ideia da satisfação pessoal, né? A satisfação dos próprios instintos, dos próprios interesses, em detrimento da vontade e da necessidade coletiva da colônia. O antigo diretor voltava-se inteiro para as necessidades coletivas da colônia, mas exercia o poder com mão de ferro e autoridade absoluta sobre o destino de todos, da modo de operar do qual o comandante partilha. O comandante é a última coisa que sobrou daquele mundo autoritário. Só que o mundo autoritário da antiga colônia penal não foi substituído por um mundo melhor, mais aberto, mais legítimo ou mais democrático. Foi substituído por um mundo moralmente decadente, egoísta, individualista, hedonista, preocupado com a satisfação dos próprios prazeres e das próprias luxúrias, mundo simbolicamente representado pelo novo diretor. Vejam, o Kafka não nos deixa escapatória, né? Ele é um escritor, ao contrário do que a crítica mais tradicional ou mais acadêmica pensa, né? O Kafka como uma espécie de escritor dramático, escritor trágico do destino humano. Há muito humor no Kafka, né? Um humor negro, mas há, né? Um humor negro, mas é humor, ok? Há muito humor no Kafka, há muita ironia, né? Vejam, não deixa de ser ironicamente triste, né? E perversamente engraçado que o camponês receba a revelação de que aquilo estava à disposição dele desde o início, no momento em que, impotente, ele não pode fazer mais nada com relação a isso. Mas é onde está o sentido de humor do Kafka. É como se ele dissesse assim: vejam, nós nos conformamos, nós nos resignamos, nós nos sujeitamos, nós nos adaptamos e habituamos às circunstâncias, nós não lutamos nem resistimos contra elas. Nós nos conformamos a elas. Então, qual é a única saída que nós temos? Rir disso. Porque somos nós que podemos resistir à autoridade arbitrária. Somos nós que podemos resistir à injustiça do poder
a injustiça, as injustiças do poder. Somos nós que podemos lutar contra a autoridade do comandante da colônia. Mas nós optamos a nos habituar. É o Gregory Samsa, como eu disse de novo, na Metamorfose. Não é? Qual vai ser a preocupação dele da transformação em diante? É como trabalhar nessas condições. E as narrativas do Kafka, de certa maneira, sempre nos colocam diante desse outro problema também. Não é só da nossa capacidade de resignação, submissão, conformismo, e nem só da ideia de que, como o próprio Kafka diz no seu diário, a vida é um sonho, um nada, uma obscura flutuação no espaço, ou seja, a ideia de que a vida não tenha sentido em si mesma, ou ela seja intrinsecamente absurda. O Kafka coloca uma outra dimensão importante, que é a da relação do homem com o mundo social. E a relação do homem com o mundo social imprime no homem sempre a marca da alienação. A perda da consciência sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre as correntes que aprisionam o homem. Na Metamorfose do Kafka, o que nós temos? O homem alienado pela família e pelo trabalho. Por que alienado pela família e pelo trabalho? Porque todo o grande dilema do Gregory Samsa será: nessas condições não posso trabalhar, não podendo trabalhar, não produzo, meu patrão não me paga, minha família passa por necessidades, já que a família toda depende exclusivamente do trabalho dele, assalariado, como caixeiro viajante. No diante da lei, na colônia penal, no processo, nós temos o homem, de certa maneira, alienado pela administração burocrática da justiça e das instituições a ela ligadas. O homem alienado pela burocracia judicial e jurídica. Por quê? Porque o prisioneiro está burocraticamente sentenciado a uma pena que ele desconhece e que vai ser impressa no próprio corpo dele quando ele estiver pronto já a morrer sob a máquina, que também é um aparelho, fica óbvio isso, de tortura, né? O prisioneiro que só vai descobrir a sua sentença quando essa descoberta lhe for completamente inútil e ele não poderá usá-la para se defender. O camponês alienado diante da lei, certo? Pela força da autoridade do porteiro, o homem que guarda a entrada da lei. O camponês alienado pela força da própria justiça. No processo, o Yosef K. alienado também da sua culpa e da sua acusação e esmagado nesse processo pelo peso dos labirintos e mecanismos a partir dos quais funciona a burocracia judicial. E tudo no Kafka tende sempre a quê? A caricatura mais assustadora, a caricatura mais perturbadora, justamente para mostrar o peso esmagador dessa alienação. No castelo, o homem alienado pelo trabalho e pela administração burocrática do trabalho. O personagem do castelo magnificamente se chama só K, ponto, é o nome do personagem, K, né? Ele é contratado como agrimensor para desempenhar uma tarefa na propriedade do dono do castelo, que fica no alto de uma montanha. Ele chega lá para desempenhar esse trabalho, mas ele não sabe qual é o trabalho e nunca será informado de qual é esse trabalho, porque os assistentes ligados ao dono do castelo nunca lhe permitem que ele chegue até a autoridade que o contratou. Ele é o tempo todo
desinformado, enganado, manipulado ou confrontado com pessoas que lhe impedem o conhecimento da verdade, daquilo para qual ele foi contratado, né? O Kafka está sempre colocando em jogo essas forças poderosas que alienam o homem do seu próprio destino. Vejam, o Kafka nunca cria personagens inconscientes, porque o Kafka não é um idiota, ao contrário da esquerda biscoiteira, né? Da esquerda sarau de poesia, que explica tudo com alienação. O Kafka não acredita nessa ideia tola da esquerda, porque isso é uma ideia tola da esquerda, né? Vejam, o fato de eu fazer uma crítica da esquerda, né, não significa que eu abandone as minhas posições à esquerda. Eu continuo um homem de esquerda como sempre fui, né? Significa só que eu não sou retardado, né? O que eu julgo sempre muito importante, seja de direita, seja de esquerda, seja um palhaço, né? Mas não seja um retardado, seja um conservador, seja um liberal, mas não seja idiota, né? Ou seja, procure entender onde estão os problemas ideológicos, os problemas críticos, os problemas políticos que as suas tendências de pensamento enunciam, porque elas enunciam, né? O fato de eu ser um marxista não significa que eu tenha um oratório com uma foto do Marx, umas velas, e que eu reze para ele. Eu até tenho. Que eu tenha isso na minha casa e reze para ele, etc. Vejam, o marxismo para mim é um conjunto de teorias, hipóteses, formulações, formas de interpretação da realidade. E como qualquer teoria, ela tem falhas, problemas, deve ser melhorada, discutida, refletida criticamente e tal. Agora, a tendência geral das pessoas hoje é o quê? Né? Usar determinados conceitos como um guarda-chuva para explicar a realidade toda, ou então simplesmente se encastelar nas suas posições e achar que as posições contrárias às teorias que você abraça são necessariamente ruins ou inimigas. Não tem uma forma de ser mais burro e de avançar menos em direção ao conhecimento do que essa, né? Uma das leituras fundamentais da minha vida são de críticos liberais como Lionel Trilling nos Estados Unidos, né? De críticos conservadores como Roger Kimball, por exemplo, que eu julgo um excelente crítico. Não concordo com nenhuma das formas pelas quais ele explica a sociedade, mas acredito que ele é um excelente crítico, um excelente analista da arte contemporânea, sobretudo. E quando lê os conservadores com os quais ele se identifica, como o Eliot, T.S. Eliot, é um grande leitor, né? Russell Kirk é um conservador, escreveu uma biografia enorme sobre o T.S. Eliot, né? Não concordo com a análise, com boa parte das análises que o Kirk faz da sociedade, né? Não concordo com certas ideias, com certo liberalismo econômico, com certo conservatismo cultural, mas a biografia dele sobre o Eliot é maravilhosa. Vou fazer o quê? Vou pôr fogo porque eu sou marxista? Vou dizer que aquilo é ruim porque eu sou um sujeito de esquerda, tal? Eu não sou retardado. O pressuposto fundamental do pensamento é que a gente seja capaz de confrontar posições distintas, argumentos distintos, ideias distintas. O Stuart Mill é um grande liberal inglês, eu admiro tudo que ele escreve, mas não concordo com ele, né? Não acredito na visão dele de sociedade, a ideia de que a sociedade pode melhorar gradualmente, né? a partir da simples negociação de interesses entre forças contrárias. A sociedade é muito mais complexa e entra em choque, né? Grandes choques, de uma forma muito mais dramática do que o Stuart Mill pressupõe. Mas o Stuart Mill escreveu aquele ensaio da liberdade que é magnífico. Por exemplo, ele diz algo lá que eu não concordo nem um pouco, no século XIX isso, né? Ele diz o que? Olha, acho melhor a gente deixar esse bando de pobre votar. Não é isso que ele diz, eu estou adaptando, mas é o espírito do argumento dele numa das partes do ensaio. Acho bom a gente deixar esse bando de pobre votar.
E o Stuart Mill era um monarquista conservador, certo? Apesar de ser o pai do liberalismo, mas ele acreditava numa certa ideia de conservação, de que o parlamento era a melhor expressão política para a monarquia inglesa e etc. Mas era aquele momento em que se discutia se o voto abrangeria também as camadas mais pobres da sociedade. Ele diz assim, olha, eu acho melhor a gente deixar essas pessoas votarem. Por quê? Porque imagina só, a insatisfação dessas pessoas com o governo progressivamente aumentando e elas, além de tudo, não se sentindo ouvidas pelo governo. Onde vocês acham que isso vai terminar? Pô, o cara, mesmo contrário à ideia, defende a ideia de que os pobres votem. Por quê? Porque para ele é uma forma de negociar interesses. É como se ele dissesse assim, vamos cobrar dessas pessoas, se a gente só recolher impostos, se a gente não der nada para elas, se a gente não incluí-las na cidadania de Estado, lhes conferindo a possibilidade de escolher pelo voto, uma hora ou outra essas pessoas vão fazer o quê? Vão meter o pé na nossa porta, vão passar a foice na nossa garganta e foda-nos. Vejam, eu não concordo com a ideia de fundo, mas eu compreendo o Stuart Mill e ele tem razão. Como é que você pode fazer avançar um modelo de sociedade mais conservadora? Você tem que aprender a negociar com interesses mais gerais também. Você tem que entender que as pessoas têm demandas, que essas demandas são razoáveis e que é preciso ouvi-las. O modelo do parlamentarismo inglês é maravilhoso. Por quê? Porque os partidos de oposição sentam-se de frente um para o outro na Câmara e eles efetivamente debatem as ideias e os projetos uns com os outros. Nomeiam porta-vozes que discursam e falam por eles. Mas veja, é um modelo de negociação permanente, né? Então, assim, ainda que eu continuo sendo um sujeito de esquerda, mas veja, a maneira como a esquerda hoje mobiliza a ideia de alienação faz pressupor que o conceito marxista de alienação implica a falta de consciência do homem. Por que, sei lá, as pessoas mais pobres das regiões periféricas mais violentas do Brasil votaram num candidato que defende uma segurança pública ainda mais militarizada, ainda mais dura e que, consequentemente, vai cobrar o preço dessas mesmas pessoas que vivem nessas regiões marginalizadas e violentas. Como a esquerda biscoiteira responde isso? São alienados, tadinhos. Eles não sabem o tipo de escolha que estão fazendo. Eles não têm educação formal, não têm... Gente, isso é uma forma de usar o conceito de alienação equivocadamente e para, de certa maneira, perdoar a irresponsabilidade a partir da qual as pessoas votam e escolhem. Democracia é responsabilidade. O que isso significa? E o que é pior, tira das pessoas a ideia de vontade. Ou seja, elas não escolheram por vontade própria. Elas não têm nenhuma capacidade de decisão. Se votaram mal, é porque são alienadas. A esquerda usa contra essas pessoas o mesmo argumento que a direita usa para falar que a esquerda recebe pão com mortadela do PT para ir protestar na rua. Gente, o conceito marxista de alienação, que é o mobilizado pela esquerda, é a alienação do homem pelo trabalho. Em nenhum momento do Capital, das 2.500 páginas do Capital, o Marx diz assim: o trabalhador é um idiota que sai do seu trabalho e vai para casa e anda pelas ruas como um idiota, come como um idiota, enche a cara e bate na mulher como um idiota, sem nenhuma capacidade de volição ou de vontade. Não tem uma linha do Marx em que ele diz isso. O Marx diz: a alienação do trabalhador se dá pela via do trabalho. Em que sentido? Ele produz e não tem acesso aos mesmos bens que ele produz. Ele produz e o valor do salário é sempre altamente desproporcional em relação ao lucro que o patrão obtém com a produção.
ele produz e não conhece e não sabe como a cadeia de produção como um todo funciona. O trabalhador produz e não sabe como que o valor de uso e o valor de troca se alienam quando a gente coloca valor na mercadoria. É disso que o Marx está dizendo, mas a esquerda usa a ideia de alienação para justificar, para dizer que as pessoas são estúpidas. Não posso concordar com isso jamais. E o Kafka também não usa o conceito de alienação nesse sentido. Os personagens do Kafka não são estúpidos ou inconscientes das coisas, mas eles são alienados naquilo que há de mais fundamental, ou seja, justamente aquilo que eles deveriam saber é aquilo que lhes aliena. O Gregory Samsa em relação ao trabalho, o Joseph K. em relação ao processo que ele sofre. Os personagens do Kafka não são alienados do mundo, da vida, não são inconscientes das coisas, de si mesmos. Eles são alienados naquele aspecto central das circunstâncias em que eles mais deveriam se esforçar por conhecer. E eles se conformam, se resignam, mas eles não são estúpidos, eles não são alienados nesse sentido. Pelo contrário, eles agem ao longo de todas as narrativas do Kafka, eles fazem coisas, eles fazem escolhas, tomam decisões, mas o elemento central que lhes importa na vida, lhes continua completamente vedado. Eles estão alienados do elemento mais significativo e mais fundamental. O que deveria interessar ao Joseph K. não é do que ele está sendo acusado. Ele devia confrontar o absurdo do processo, mas é justamente aí que ele se aliena. E é justamente o absurdo do processo que ele não confronta. Ele se debate o tempo todo com a possibilidade de ter feito algo que ele desconhece, mas se submete aos ritos injustos do processo do qual ele é vítima. O Joseph K. não é alienado de todos os aspectos da sua vida. Ele trabalha, pensa, conversa com pessoas, ama, mas no elemento nuclear da sua existência, que é o processo, ele se deixa alienar pelas circunstâncias ao seu redor. Ele se deixa alienar pelo peso da justiça. Ele se deixa alienar pelo emaranhado burocrático no qual o sistema jurídico lhe prende. Está claro isso? Vejam, os personagens do Kafka estão sempre alienados, mas essa alienação é sempre uma alienação muito precisa, como eu disse. O Gregory Samsa pela família e pelo trabalho, ao ponto de sacrificar a vida, pela família e pelo trabalho. O camponês pela justiça, o comandante pela autoridade administrativa da colônia penal, o K no castelo, né? alienado pela estrutura toda, né? altamente hierarquizada, que lhe impede até o fim de ter acesso aos seus contratantes, ou seja, de saber qual é a sua função ali, certo? Isso para não mencionar uma série de narrativas menores do Kafka. Por exemplo, um conto maravilhoso do Kafka, né? O conto maravilhoso do Kafka é o Preocupações de um Pai de Família, certo? É o Preocupações de um Pai de Família. Veja. Também traduzido como A Tribulação de um Pai de Família. Também traduzido como A Tribulação de um Pai de Família.
Vejam, a tribulação de um pai de família. Alguns que a palavra odradek provém do eslavo e procuram determinar a formação da palavra com base nesta afirmação. Já outros acreditam que ela provenha do alemão, do eslavo teria apenas a influência. A incerteza das duas interpretações autoriza, entretanto, a supor que nenhuma delas acerta. Mormente porque nenhuma nos leva a encontrar um sentido para a palavra. Então ele já começa mergulhando o leitor diante de uma palavra, odradek, que não existe. E dizem que há duas correntes que disputam a explicação da palavra. Uma que diz que ela tem origem eslava, outra alemã com influência eslava. Mas ele também diz que isso é inútil porque nenhuma delas nos leva a encontrar um sentido para a palavra. E se há duas explicações possíveis para o mesmo fenômeno, é possível que nenhuma delas esteja certa. Se a palavra não tem um sentido, é possível que nem a corrente que reivindica a origem alemã, nem a que reivindica a origem eslava estejam certas. Como é natural, ninguém se ocuparia de tais estudos se não existisse realmente um ser chamado odradek. À primeira vista, vejam agora a descrição. À primeira vista, parece um carretel de linha, achatado e estreliforme. Parece um carretel de linha, achatado com a forma de uma estrela. E aparenta, de fato, estar enrolado em fios. É bem verdade que os fios não serão mais do que fiapos, restos emendados ou simplesmente embaraçados de fio gasto da mais diversa cor e espécie. Mas não se trata apenas de um carretel, pois no centro da estrela nasce uma vareta transversal, de cuja extremidade sai mais outra em ângulo reto. Com auxílio desta segunda vareta por um lado e de uma das pontas da estrela por outro, o todo se põe de pé como sobre duas pernas. Vejam o que eu falei sobre o realismo descritivo do Kafka. O problema é que ele descreve um objeto que não existe, que não há na realidade, do qual a gente não consegue formar uma imagem mental clara, apesar da perfeição e do rigor realista da descrição. Seria o caso de se acreditar que este objeto, outrora, tenha tido alguma finalidade, que agora esteja apenas quebrado. Mas, ao que parece, não é o que se dá. Ao menos não há sinal disso. Não se vê marca alguma de inserção ou de ruptura que indicasse uma coisa destas. Embora sem sentido, o todo parece completo à sua maneira. Aliás, não há como dizer a respeito, pois odradek é extraordinariamente móvel e impossível de ser pego. Ele vive alternadamente no sótão, no vão da escada, nos corredores, no vestíbulo. No fundo, ele parece uma dessas coisas qualquer que a gente deixa pela casa, né? Às vezes desaparece por semanas inteiras. Provavelmente se muda para outras casas, mas é certo que acaba voltando à nossa. Cruzando a soleira, se ele está encostado ao corrimão lá embaixo, às vezes dá vontade de lhe falar. Não se fazem naturalmente perguntas difíceis. Ele é tratado, já o seu tamaninho nos induz, como uma criança. Pergunta-se, qual é o teu nome? Ele responde, aqui a gente está em pleno absurdo kafkiano, né? Uma coisa rigorosamente descrita, com vontade própria, móvel, que vem e vai, e mais do que isso, fala como uma criança. E onde você mora? Ele responde, residência indeterminada, e ri. Mas é uma risada como só sem pulmões se produz. E aqui aqueles detalhes narrativos do Kafka maravilhosos, como é uma risada sem pulmão, né? Soa, quem sabe, como o cochicho de folhas caídas. De hábito, este é o fim da conversa. Mesmo estas respostas, aliás, não é sempre que se obtém. Com frequência ele fica mudo, por longo tempo, como a madeira que aparenta ser. Inutilmente eu me pergunto, dele, o que será? É possível que ele morra?
tudo que morre terá tido anteriormente uma espécie de finalidade, uma espécie de atividade na qual se desgastou. Não é o que se passa com Odradek. Isso é magnífico, né? Tudo que morre terá tido anteriormente uma espécie de finalidade, uma espécie de atividade na qual se gastou, né? E nós nos gastamos enquanto vivemos, né? Não é o que se passa com Odradek. Ele não tem nenhuma finalidade, nenhuma utilidade. Será então que no futuro, quem sabe se diante dos pés de meus filhos e filhos de meus filhos, ele ainda rolará pelas escadas, arrastando os seus fiapos? Evidentemente, ele não faz mal a ninguém, mas a ideia de que além de tudo me sobreviva, para mim é quase dolorosa. Esse é o ponto, né? Mas a ideia, essas são as atribuições, as preocupações do pai de família, ironicamente, não são com o que é ou deixa de ser o Odradek, é com o que será dessa coisa sem história, sem memória, sem utilidade, sem finalidade, que ao coisas, o próprio homem não parece destinado a morrer. O que preocupa o pai de família é o destino dessa coisa que ninguém sabe o que é, ele não sabe o que é, o leitor não sabe o que é, mas pela sua própria simplicidade, pelo seu próprio enigma, pela sua própria condição, pelo seu aspecto totalmente infantil e infantilizado, faz com que ele se preocupe, né, que esse objeto lhe sobreviva, né? Vejam, o que é o Odradek? Quem sabe? Essas são as narrativas curtas do Kafka. Quem é o Odradek? Quem sabe? A narrativa em que ele conta a história de duas aldeias. Se pode ver luzes uma das outras à noite à distância, mas que se você tentar ir a cavalo de uma para outra, você nunca consegue chegar. O relatório para uma academia, que é um conto longo, magnífico do Kafka, em que um macaco dá uma palestra para acadêmicos. Acho que nesse caso dispensa-se a ironia, né? Dispensa-se explicar onde está o humor, onde está a graça. O relatório para uma academia é divertidíssimo só de pensar um macaco que fala, dando uma palestra aos acadêmicos, explicando como ele chegou até ali. E nós vamos percebendo pela fala do macaco que ele é mais razoável que os acadêmicos. Vejam, vocês estão no 2º ano da universidade, vocês já conheceram acadêmicos suficientes para saber que às vezes um golfinho tem mais bom senso que um acadêmico, ou não? Veja, se tiverem um semestre de aula comigo, me comparem com um macaco e tirem suas próprias conclusões, com um macaco falante dando uma palestra e tirem suas próprias conclusões, né? Vejam, esse é o mundo do Kafka, de personagens estranhos, em circunstâncias estranhas, né? Às vezes esmagados pelo peso da alienação, em conflito consigo mesmos e com o mundo, né? Mas mais do que isso, e sobretudo, personagens sempre às voltas com a culpa, com a responsabilidade, com o medo. O Benjamin tem uma frase ótima sobre o Kafka no ensaio dele, Franz Kafka, a propósito do 10º aniversário da sua morte. O Benjamin diz que o Kafka é como aquele moço que saiu de casa para aprender a ter medo, né? Isso me parece uma interpretação maravilhosa da literatura do Kafka, porque tudo que os personagens do Kafka vivem, né, ainda que isso não apareça em primeiro plano nas narrativas, mas tudo que os personagens do Kafka nos colocam como autores é diante do medo das coisas. Medo do quê? Diante do medo das circunstâncias, do medo da espera, do medo da injustiça, do medo da autoridade, do medo do fracasso, mas mais do que isso,
do medo de que talvez a vida seja absurda e incompreensível mesmo, como Kafka diz. O que nos faz racionalizar a vida o tempo todo, o que os personagens do Kafka tentam fazer nos seus romances o tempo todo. O que significa racionalizar a vida? Nós estamos permanentemente tentando reinventar novas justificativas racionais para o que fazemos, para quem somos. Nós estamos sempre, o tempo todo, reinventando novos desejos, novas expectativas, novas obsessões com as quais lidar, para que a gente não se confronte com a possibilidade de fundo de que nada do que a gente faça vai dar um sentido à vida que intrinsecamente e por si só não tem sentido. Isso é ruim? Não. É isso que nos move como seres humanos. Imaginem uma vida cujo sentido fosse intrínseco a ela. E que vocês já conhecessem esse sentido de antemão, a priori. Ou seja, ao nascer, alguém nos depositaria o sentido da nossa vida, da nossa missão e do nosso destino no mundo. Imaginem uma vida assim. Imaginem uma vida conhecida e dada do início ao fim, desde o princípio. Imagine uma vida, então, sem a possibilidade da contingência, ou seja, do ocasional, do acidental, dos acontecimentos fortuitos. Imagine uma vida significada nesses termos. Eu sei desde o início quem eu sou, o que devo fazer, qual o meu destino, para onde devo ir, quem acabarei no fim amando de verdade, com quem viverei, como vou morrer. Imaginem uma vida completamente significada nesses termos. É nesse sentido de que a vida é intrinsecamente sem sentido. Mas o fato da vida ser intrinsecamente sem sentido não deveria nos assustar. Deveria se nos apresentar como uma dessas possibilidades maravilhosas e fantásticas da vida. Se a vida não tem um sentido dado a priori, eu posso fazer o que com ela? Eu posso inventar esses sentidos, construí-los, eu posso mudá-la, modificá-la. Eu posso escolher vivê-la mais ou menos à deriva, sem fazer grandes escolhas, sem tomar grandes decisões. Eu posso arriscar a fazer grandes escolhas, a tomar grandes decisões, a tentar agir no mundo e etc. Né? Eu posso me apaixonar por quem eu quiser, amar quem eu quiser. Eu posso deixar de amar quem eu quiser. Eu posso escolher a companhia do outro ou a solidão e a minha própria companhia. Eu posso mudar a trajetória da minha vida se eu julgar que não estou satisfeito com os sentidos que dei a ela até um determinado momento, né? De certa maneira, os personagens do Kafka realizam a grande obsessão do Kafka anotada no seu diário. Os personagens do Kafka parecem encarnar mesmo a ideia kafkiana de que a vida é um nada, um sonho, uma obscura flutuação no espaço. Mas esses personagens são magníficos também, porque apesar das circunstâncias, dos conflitos, do absurdo, da estranheza das condições e da vida, elas não desistem em momento algum de viver. O Yosef K, no processo, é morto num beco por 2 homens. Um deles lhe enterra uma faca no coração e torce a faca lá dentro. E no instante em que ele está para morrer, a única coisa que lhe ocorre é que, apesar de tudo, acaba morto como um cão. O que lhe incomoda? É indigno morrer assim. Apesar de esmagado pelo processo, ele se recusa a aceitar que a vida possa terminar estúpida e inutilmente assim.
apesar de todas as circunstâncias, as personagens do Kafka vivem e gostam de viver, ainda que elas nos mostrem que tudo no que diz respeito à vida é incerto, inseguro e aparente. Nada é o que nós de fato imaginamos. Certo? Está claro isso? Alguém tem alguma dúvida? Então, com essas bonitas palavras, encerro esse semestre de teoria da narrativa com vocês, né? Gostaria, antes da gente terminar e irmos cuidar do nosso nada, do nosso sonho, da nossa obscura flutuação no espaço, que é a vida, gostaria de dizer que foi um prazer conhecê-los e que me diverti muito com as aulas, certo? Me diverti muito com as aulas. Eu nunca, no fundo, eu nunca estou interessado se vocês estão aprendendo ou não. Estou interessado se eu estou me divertindo ou não, né? Porque é a única coisa que importa na educação, não é o que a gente ensina. Aliás, é uma grande bobagem pressupor que a gente tenha algo a ensinar às pessoas, né? O que eu fiz durante um semestre aqui foi apresentar para vocês formas de ler e interpretar as narrativas, conceitos e terminologias que nós usamos nesse processo, formas de tentar lidar e compreender o texto literário, mas não ensinei teoria da narrativa, né? Não acho que a gente seja capaz de ensinar grandes coisas que não sejam, no fim das contas, conceitos, terminologias, métodos. Essas coisas são ensináveis, mas não ensinei literatura, nem teoria, né? Não acredito nisso. E eu acho sinceramente que ensinar deve ser, antes e acima de tudo, uma experiência divertida. Não sei quantos de vocês pretendem ou querem ser professores, né? Mas se vierem a ser de fato, o único conselho que eu posso dar é: quando não se divertirem mais fazendo isso, ou se não se divertirem fazendo isso, desistam, né? Porque em geral ensinar é um compromisso com aquele que aprende. Esse é o compromisso do professor, não com os conteúdos, não com as ideias, não com essa estupidez de doutrinação e tolices do tipo. O compromisso ético do professor é com aquele que aprende sempre, né? E esse compromisso ético tem que passar de alguma forma pelo prazer e pela satisfação. Tem que ser divertido de alguma maneira, né? Aos que forem professores, se não se divertirem fazendo isso, né? Ou se num determinado momento perceberem que já não se divertem mais fazendo isso, desistam, porque a gente rompe o compromisso ético com quem aprende, porque a gente não é mais capaz de se colocar completamente à disposição de quem aprende, né? Eu posso ser bastante maluco e muito pouco acadêmico na minha linguagem, no meu comportamento, na maneira como conduzo os meus cursos e etc. Mas eu estou sempre disponível aos alunos. É a única coisa dentro da universidade a qual eu ainda continuo fiel e disponível, né? Portanto, sempre que vocês precisarem de agora em diante, vocês sabem que podem me procurar, podem falar comigo. Estou sempre à disposição de vocês, porque eu acredito que, independentemente de um semestre, 2 anos, tanto faz, né? De alguma maneira, a possibilidade de conhecê-los, né, cria para mim um vínculo com vocês que eu julgo muito, muito singular, muito importante e que ajuda a dar sentido à minha vida e ao que eu faço. Então, eu fico sempre à disposição de vocês, sinceramente, para o que vocês precisarem, né? Tipo, nada que seja ilegal, pelo amor de Deus, né? Porque, tipo, 40 anos, não estou disposto a acabar na cadeia tal, né? Para ajudar vocês, assim, né? Acho complicado isso. Apesar da minha vida solitária, a minha vida solitária me dá alguns benefícios que a privação da liberdade, né,
não me dará, ok? Então vejam, fico à disposição de vocês. E outra coisa que eu gostaria de dizer para a gente terminar é o seguinte, né? Eu imagino que alguns de vocês já façam pesquisa, né? Já trabalhem com seus orientadores e etc., já tenham as áreas de maior interesse, consequentemente, né? Os que pesquisam na área da literatura, da teoria literária, ou da brasileira, ou da linguística aplicada, ou do estudo de línguas estrangeiras e etc. O que eu queria dizer é que eu acho muito saudável que vocês pesquisem, acho muito saudável que vocês estudem, acho muito saudável que encontrem uma área com a qual se identifiquem mais e que tentem, né, que criem um percurso que os leve a se especializar nessa área, né? Mas o conselho que eu gostaria de deixar para vocês é: sejam mais do que especialistas. Mantenham a curiosidade aberta em relação a outras coisas, né? Por exemplo, se vocês se interessam pela linguística e estudam isso, procurem ler também a literatura e compreender como os escritores, como a linguística está presente na literatura. Afinal de contas, a literatura nada mais é do que a língua, né? Esteticamente construída e rearquitetada ou reordenada. Tentem compreender como os críticos literários lançam mão ou não da linguística na investigação da interpretação e da análise dos textos literários. A mesma coisa vale para quem estuda literatura, né? Não consigo conceber que alguém estude teoria da literatura e simplesmente descarte completamente o aprendizado linguístico, as teorias linguísticas, o interesse linguístico. Quer dizer, a linguística está na base do que nós estudamos na literatura. A literatura é vazada e expressa por meio da língua, né? Mas assim, não fiquem só nisso, né? Sejam curiosos, compreendam que tanto as línguas quanto a literatura, né, são produtos da cultura e da sociedade, são produtos humanos que circulam pela cultura e pela sociedade, que também são resultado das ações humanas. Então procurem conhecer filosofia, sociologia, né? Ciências, tenham a curiosidade de saber, de conhecer, de explicar. Recusem-se a compreender as coisas a partir das teorias com as quais mais proximamente lida, assim como recusem a compreender as coisas em função exclusivamente da opinião que vocês tenham sobre as coisas, por mais embasada e melhor, crítica e cientificamente que seja essa opinião, né? Uma das razões pelas quais nós chegamos ao estado geral que nós chegamos na sociedade brasileira contemporânea, e o estado geral é de uma inócua e triste disputa ideológica e política que não vai nos levar a lugar nenhum, né? E que é uma disputa fundamentada em muita raiva, muito ódio, muita mentira e muita desinformação de ambas as partes. Uma das razões de nós termos chegado nesse estágio que nós chegamos, e isso não é uma exclusividade do Brasil, há uma série de estudos que mostram que nos últimos 30 anos o mundo ficou mais burro. O mundo ficou mais burro. Não por acaso um processo, isso coincide com os últimos 30 anos com os últimos 30 anos da última grande revolução técnica humana. Isso coincide com a disseminação em massa da internet e a maneira como ela permitiu que as pessoas acessassem cada vez mais informação sem que elas tivessem o tempo necessário para filtrar essas informações. E filtrar as informações significa pensar sobre elas, confrontá-las, procurar outras informações, procurar outras ideias, procurar outras opiniões sobre as coisas.
essa comunicação instantânea, essa disponibilidade à informação e à comunicação instantânea que a internet produziu nos últimos 30 anos, imbecilizou as pessoas. Por quê? Porque faz aquele tio idiota imaginar que porque um primo lá no interior da Paraíba, né, mandou uma reportagem com fotos e tudo, mostrando a mamadeira de piroca que o governo está distribuindo para as crianças, isso é verdade. O mundo se idiotizou nos últimos 30 anos porque as pessoas confundem a opinião com conhecimento. Há opiniões fundadas no conhecimento, há opiniões que são só preconceitos. E é dessas que a gente tem que se livrar sempre. Mas a gente só se livra do preconceito com um conhecimento qualificado e crítico sobre as coisas. Uma das razões de nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo hoje é que as pessoas perderam de vista o elemento mais fundamental e mais importante do conhecimento, que é a dúvida. Como o conhecimento filosófico ou científico, não importa, o humano avança pela dúvida, não pela certeza. O conhecimento avança mais pelo que nós ignoramos e queremos saber do que pelo que nós sabemos e aplicamos sobre o mundo. Conhecer é o resultado de uma dúvida permanente e sistemática, curiosidade. Nós chegamos onde nós chegamos hoje, eu não sei se vocês notaram, porque ninguém duvida mais de nada. Todo mundo tem certeza absoluta sobre as suas opiniões. Todo mundo sobre suas ideias. Mas a maioria das pessoas sequer para pensar se essas opiniões, se essas ideias são delas mesmas. Ou seja, se elas formularam por conta própria, se elas chegaram a essas opiniões, a essas ideias, por um esforço sistemático qualquer do pensamento. Elas imaginam que sim. Elas nem fazem ideia que é o primo idiota lá do interior da Paraíba que está divulgando notícias falsas que um conjunto de robôs ativos na internet produzem e disseminam. Vejam, pensem assim, vocês acham que seria razoável numa sociedade minimamente razoável, minimamente empenhada na descrença em relação a qualquer opinião muito certa e muito segura, vocês acham que seria razoável uma parte das pessoas acreditarem na mamadeira de piroca? Isso porque eu estou usando a mamadeira de piroca porque ela foi a chave hermenêutica da realidade brasileira durante o curso todo. Foi a ela que eu voltei sistematicamente, volto a ela na última aula. Vocês acham que numa sociedade em que as pessoas entendessem e compreendessem que o princípio fundamental do conhecimento é a dúvida, vocês acham que as pessoas acreditariam na mamadeira de piroca? A primeira vez que eu recebi uma notícia assim, a primeira coisa que me ocorreu foi: é claro que isso é mentira, porque é claro que isso não é razoável, porque não há governo no mundo, nem se a Pablo Vittar fosse a presidente do Brasil, não há governo no mundo em que um conjunto de técnicos achariam razoáveis espetar uma piroquinha na ponta da mamadeira e colocar na boca das crianças na creche para elas mamarem, né, naquele bico de piroca. Vejam, agora eu sei disso. Agora, o meu primo, que passa 18 horas por dia arrebitado dirigindo um caminhão, não sabe. 18 horas por dia, arrebitado e tomando energético. Não sabe. É claro que ele não sabe. E não quer saber. Porque nas outras 5, 6 horas que ele tem, ele toma remédio e dorme. Ele toma remédio para dirigir e ficar acordado, ele toma energético junto com remédio para diminuir a ansiedade do arrebite que ele tomou para ficar acordado, aí ele toma remédio para dormir depois, entendeu? Vejam, em relação ao conhecimento,
Mantenham-se curiosos e aprendam sobre coisas que num primeiro momento parecem muito distantes daquilo que vocês estudam, pelo qual se interessam ou pesquisam. Esses conhecimentos são fundamentais, não para que a gente não seja enganado, mas para que a gente tenha um conhecimento razoável da realidade do outro. Para que a gente aprenda um pouco mais, inclusive, sobre nós mesmos, né? E por fim, por mais interessante que o conhecimento seja para alguns, e por mais que vocês queiram se dedicar à universidade, ao curso, à formação e ao conhecimento, eu espero que vocês vivam também. E que compreendam que nenhum sacrifício da própria vida vale a formação. Não adoeçam, não se deprimam, tá? Por conta da universidade. Não vale a pena. Estudem, tentem fazer o possível para cumprir com os compromissos acadêmicos, se dediquem, mas se dediquem no limite das suas possibilidades, no limite da força que tem, no limite das circunstâncias e das condições. E não sacrifiquem a vocês por isso, porque não vale a pena. Sabe por que não vale a pena? Porque o que vocês podem aprender, vocês têm a vida inteira para aprender. Dediquem-se o suficiente para passar nas provas, sei lá, para entregar os trabalhos. Se acharem que as coisas estão se acumulando demais, não hesitem em, sei lá, estender o curso em 1 ano. Peguem menos créditos, se compliquem menos e procurem viver fora dos limites da universidade, né? Amigos, cultivem amigos, amores, interesses, transem. Transar é fundamental. Não vou dizer para uma vida interior iluminada ou feliz, mas dá uma desopilada na alma isso, né? Cultivem a vida e lembrando sempre, né? Para a gente fechar isso kafkianamente, a universidade é uma instituição, então não deixem que a instituição esmague em vocês. A vida de vocês e o que vocês têm a viver é muito maior e muito mais importante do que a universidade tem a oferecer para vocês. Eventualmente, vocês podem terminar a universidade no tempo que vocês quiserem, no tempo que vocês tiverem, no tempo que vocês puderem, né? E para finalizar, eu desejo que vocês tenham, como professores, a oportunidade de terem alunos como vocês e se divertir como eu me diverti nesse último semestre, tá? Muito obrigado a todos pela gentileza, pela atenção. Fico à disposição de vocês. Espero que a gente tenha a oportunidade de se encontrar mais vezes por aqui, tá? Foi um prazer conhecê-los. Obrigado, pessoal. Tenham um bom recesso, um bom fim de semana. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Espero que eu já corrija sua prova e você já sai daqui sabendo que você tirou, tá? Tá todo mundo presente nas últimas aulas todas, tá? Tchau, 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 Luca. Manda um abraço pro seu irmão. 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 Manda um abraço pro seu irmão.